dia, amigos do canal Os Bastidores de Brasília. Eu sou Emílio Keber, estamos começando o programa Os Bastidores de Brasília News. E hoje nós teremos uma live especial, porque nós falaremos sobre esse livro aqui, ó, Marxismo Desmascarado, de Ludwig von Mises, o primeiro homem a combater o marxismo no mundo, né? O primeiro a desmascarar as ideias de Karl Marx. Isso foi no ano de 1952 e a gente vai falar sobre isso durante a nossa aula especial. Bom, já vou deixar algumas informações aqui para vocês. Nós estamos transmitindo essa live pelo canal Os Bastidores de Brasília, pelo YouTube Reserva, também pelo canal do Facebook dos Bastidores de Brasília. Amanhã, eu acredito que a nossa penalidade no YouTube deva estar cumprida e nós devemos voltar a transmitir, fazer lives pelo nosso canal principal também. E também pelo nosso canal secundário Cafezinho com Pimenta. Lembrando, outras informações aqui, lembrando que o nosso Instagram está lá, já passamos aí dos 20 mil inscritos, @Os Bastidores de Brasília, e sigam também a gente lá no nosso Twitter, que é @KerberEmílio. Bom, o livro que eu vou mostrar para vocês hoje, que a gente vai praticamente fazer um resumo das principais ideias do livro, é esse livro aqui do Karl Marx, do Mises, que fala sobre o Karl Marx e desmascara as principais ideias do marxismo e mostra por que o marxismo nunca deu certo em nenhum lugar do mundo. E aí está aqui a nossa dica, né? A promoção relâmpago desse livro hoje, por apenas R$ 55,00 com frete, né? E vocês vão ter hoje um resumo de todos os principais pontos deste livro, né? E aí vocês falam lá com a Lohana, da Livraria Conservadora, pelo WhatsApp 061 99552 5084. Bom, vamos começar, então, pessoal, eu fiz uma série de slides aqui. Essa nossa live de hoje, tem como base o curso Pensadores do Conservadorismo do Clube do Livro que eu ministrava aulas. Eu dei uma parada aí no ano de 2022, em virtude da agenda cheia, e essa aula estava lá, guardadinha nos arquivos. Aí eu reformatei a aula, preparei os slides, e aí, para ficar melhor a visualização de vocês, eu vou colocar a tela cheia, e aí a gente vai conversando e vocês vão ficar só me ouvindo e vendo a tela, tá bom? Vamos lá, então. Vamos colocar a tela cheia. Esse aqui é o livro que nós vamos comentar hoje, Marxismo Desmascarado, Ludwig von Mises. Foi o primeiro homem a contestar o socialismo, o comunismo, essas ideias nefastas que trucidaram mais de 100 milhões de seres humanos no mundo só no século XX. Tá? Vamos ver, então, o contexto, como isso aconteceu. Aqui estão mais informações aí sobre o livro. Lembrando que você pode adquirir esse livro por apenas R$ 55,00 com frete grátis, por meio do nosso WhatsApp da Livraria Conservadora, falando diretamente com a Lohana. O WhatsApp é o 061 99552 5084. Bom, o que deu origem, então, ao livro Marxismo Desmascarado, do Mises, né, que foi um economista austríaco, muito renomado aí do século XX, e em 1952 ele fez 9 conferências, né, ou 9 palestras, durante um encontro que aconteceu em São Francisco, na Califórnia. E aí todas essas palestras dele, elas foram traduzidas em relatos e depois transformadas neste livro. Exposição clássica das virtudes do individualismo e dos males do socialismo. Sempre que a gente fala em socialismo, a gente pode considerar que é sinônimo de comunismo, coletivismo ou progressismo. Tá? Isso aí para a gente nivelar os termos que a gente vai usar aí durante a nossa live/aula. O contexto histórico do mundo em 1952
é um momento ali de pós-guerra. E o mundo estava iniciando a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos tentavam influenciar o mundo com o ponto de vista ali do capitalismo, e a União Soviética tentava dar um viés socialista, comunista para o mundo. O mundo chegou a ter 1/3 da influência da União Soviética, ou seja, 1/3 do mundo estava ali com um viés socialista. Até então, ser socialista não era, ninguém questionava, né? E é impressionante que a gente vai ver ainda durante a live, ou às vezes antecipando alguns assuntos, que o Karl Marx, ele escreveu a doutrina dele, o Manifesto Comunista, morreu sem que a doutrina dele tivesse se multiplicado pelo mundo, mas ela só começou a ganhar força a partir ali da Revolução Russa de 1917. Até então, não se falava em socialismo, né? E aí, o mundo começou a ter a União Soviética como grande motriz das ideias comuno-socialistas. E aí, durante a Segunda Guerra Mundial, surgiu o nazismo, tá? E aí, o interessante é que primeiro o mundo se preocupou em combater o nazismo, e só depois é que o mundo ficou chocado com os horrores do socialismo. E a gente vai ver também aqui que o nazismo, ele usa várias ideias do socialismo, do comunismo. Nesse mesmo período, a gente estava tendo no mundo a Guerra da Coreia, que aconteceu entre 1948 e 1953. É uma guerra que tecnicamente nunca acabou, porque eles nunca assinaram um armistício. E a Coreia, que era a Península da Coreia, ela foi dividida entre 2 países. Ao norte, Coreia do Norte, ela teve um viés socialista, foi influenciada ali pela China e pela União Soviética. E o sul ficou aí sob a influência dos Estados Unidos, né? E hoje a gente vê muito bem, claramente, aí a diferença de desenvolvimento aí das 2 Coreias. Isso é um marco para a gente sempre avaliar o resultado das políticas socialistas e das políticas capitalistas. Eu pergunto para vocês acham que o comunismo, o socialismo deu certo na Coreia do Norte? Tá? O avanço do socialismo soviético também ocorreu no leste europeu, né? E ali da Alemanha Oriental para o leste, todos aqueles países acabaram tendo influência socialista, né? Logicamente também por questões geográficas, por estarem mais próximos da União Soviética. E a gente vai ver também depois, ao longo da nossa live, 2 fatos que marcaram o fim do socialismo no mundo. Não vou falar agora para não antecipar, vou deixar vocês curiosos. Bom, em 1949, a China caiu nas mãos do comunista Mao Tse-tung, que foi o verdadeiro carrasco para os chineses, né, causando dezenas de milhões de mortes lá na China. Eles conseguiram implantar o comunismo na China a custo de muito sangue. E outro detalhe interessante no momento desse livro, ainda não havia ocorrido a Revolução Cubana de 1959, que com certeza foi influenciada pelos soviéticos. E no mundo inteiro, o stalinismo estava em alta. Tá? E aí o Mises chega lá e faz as declarações dele contra o marxismo, né? Nesse contexto todo de ascensão aí do marxismo. Então, todos esses viés aí do marxismo, eles precisam ter um planejamento econômico central, né? E, no caso, totalitário, né? O capitalismo não regulado levaria à exploração, segundo Karl Marx, miséria e injustiça social. Ele critica o capitalismo. É interessante que são várias contradições, por isso que chama-se o Marxismo Desmascarado o livro, porque o Mises vai apontando as contradições. E ele fala que o capitalismo leva à exploração, à miséria, injustiça social, mas a gente viu ao longo da história, mais de 100 anos aí desde a Revolução Russa de 1917 e outros países que acabaram aderindo aí ao socialismo, ao comunismo, que
Esses são os países que acabam nivelando a população por baixo e aí sim provocando verdadeira injustiça social. Karl Marx, ele viveu entre 1818 e 1883. E ele é a primeira fonte de socialismo. Ele afirmava ter descoberto leis do desenvolvimento histórico humano, né? E que o socialismo seria o estágio final da evolução do capitalismo. E aqui eu já vou adiantar, então, uma das contradições do Karl Marx. Ao mesmo tempo que ele fala que o socialismo seria uma evolução do capitalismo, ele fala que se chegaria ao socialismo por meio da revolução. Aí, revolução, eu entendo que seja uma guerra civil, né, para tirar o capitalismo do poder, acabar com o capitalismo e implantar o socialismo. Então, é uma das primeiras contradições. Ele fala em evolução e depois em revolução. E isso aí ele se contradiz o tempo todo aí no Manifesto Comunista. E antes do socialismo, Marx acreditava numa fase intermediária, com uma ditadura revolucionária do proletariado. Tá? Então, aqui ele fala que a fase intermediária seria a revolução, contradição dele. Fundamentos. Acho que eu estou com o som um pouco baixo, vamos ver se vai melhorar agora. Melhorou, Lohana? Tá normal, né? Vamos lá. A Lohana está aqui já fazendo a moderação com a gente. E aí o microfone estava um pouquinho afastado e eu não tinha me dado conta disso. Agora acho que tá melhor. Bom, os fundamentos invariáveis da vida humana, eles independem do tempo, que são questões relacionadas aí à família, à moral, os bons costumes, a tradição, a propriedade, a fé religiosa, né? Então, o marxismo, ele vai contra isso. Ele vai contra isso. Ele é contra a família, né? Ele é contra a propriedade, contra a fé, moral, os bons costumes, né? Então, tudo o que os conservadores pregam, os marxistas, eles são contrários. E aí, vamos lá. A classe capitalista, ela vive do trabalho explorado da classe trabalhadora, segundo Karl Marx. Podem ver que está entre aspas, né? E aí começa uma outra contradição dele. Ele coloca as classes em momentos em lados opostos, em lados antagônicos. E aí começa um dos primeiros pontos aí do comunismo, progressismo, coletivismo que a gente vê até hoje, que é a questão aí de lutas de classe. Eu contra eles. O tempo todo tem que ter um eu contra eles, ou um grupo contra o outro, principalmente classes. E a gente viu isso também aqui no Brasil, a gente vivencia muito bem isso. Nordestinos contra o resto do Brasil, os negros contra os brancos, o pessoal LGBT contra os heterossexuais, que seriam os homofóbicos, e por aí vai. Isso aí é importante porque, para eles, é importante para manter a narrativa. Aí a gente vai ver que a ideologia, né, são ideias, mas que elas não se sustentam cientificamente, e por isso a gente consegue comprovar aqui, e no livro Marxismo Desmascarado do Mises, ele aponta muito bem porque o marxismo não dá certo em lugar nenhum. E qual era a proposta do Marx? Na nova ordem socialista que substitui o capitalismo, os meios de produção seriam nacionalizados e controlados de modo centralizado pelo Estado, para melhorar as condições econômicas da maioria da humanidade, e não serão mais voltados ao lucro, né? E aí ele fala que o lucro só beneficiava os proprietários capitalistas. Então ele quer mexer numa regra universal que surgiu desde que o homem existe, que é a questão da lei da oferta e procura. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ao longo da nossa live aula. Hoje é live aula. As ideias de Marx não se comprovam na prática em nenhum lugar do mundo e nunca se comprovaram também ao longo da história. E Mises foi o primeiro a desmascarar isto economicamente, e não só economicamente, mas ele falou que também precisava desmascarar o marxismo sob os pontos de vista filosófico e político. Ou seja, precisava desmascarar as ideias e a inviabilidade política dessas ideias do Karl Marx. E aí Mises
fala o seguinte: o coletivismo, que é um sinônimo aí do progressismo, socialismo e comunismo, é uma ameaça para a liberdade individual e para a prosperidade econômica. E aí eu vou citar um exemplo bem simples que é clássico, todo mundo aqui já deve ter visto. Aquela situação em que o professor propõe aos alunos fazer uma experiência social. Vamos implantar o socialismo em sala de aula. E aí ele fala para os alunos, olha, vamos fazer a primeira prova e aí depois, no final, a nota de todo mundo será a média da turma. Aí o pessoal vai lá, todo mundo, os bons alunos estudam, né, são acostumados a estudar bastante. Os maus alunos, eles vão lá, estudam um pouquinho e aí vamos para o resultado. Aí a média da turma fica em 7, certo? E aí os bons alunos que tiraram 9 e 10, eles já começam a ficar desmotivados. E os maus alunos, eles ficam assim, pensam assim, opa, eu tirei 4 e fiquei com média 7, então eu não preciso me esforçar tanto para me dar bem nessa parada. E aí vão para a segunda prova, a terceira prova, e aí no final a média da turma despenca para 4, 5, porque os bons alunos, eles não se sentem mais motivados a fazer o melhor. E os maus alunos, eles acabam se atirando de vez nas cordas, porque eles viram que eles não precisam se esforçar para ter uma média maior do que o resultado prático deles, né? E aí, guardem bem esse exemplo, que depois a gente vai falar sobre isso mais adiante ao longo da nossa live, mas o básico aqui que eu gostaria de deixar claro para vocês é que para uma sociedade avançar e prosperar, ela depende do somatório do resultado de todos os indivíduos. Então, quanto mais cada indivíduo produzir e der o seu melhor para a sociedade, mais aquela sociedade vai avançar. Tá? Vamos então passar então para o próximo slide. Tá? Um planejamento central de todos os meios de produção imporia o fim da liberdade individual. A gente já falou sobre isso. A Revolução Russa de 1917 impôs o comunismo de guerra a partir de 1918. Ou seja, o que é o comunismo de guerra? É a implantação do comunismo na marra, na força, né, causando uma verdadeira guerra interna dentro de cada país, com muito, muito sofrimento e cerceamento de liberdades, né, que seria um grande salto para uma sociedade totalmente planejada. A sociedade totalmente planejada, que acaba com o livre mercado, seria o comunismo, as ideias de Karl Marx. Isso aí a gente sabe que não dá certo, né? Não existe possibilidade disso acontecer. E um sistema de planejamento amplo da economia criaria a pior tirania já experimentada na história humana. Isso aí a gente viu a partir de 1920, com a implantação então do comunismo já na União Soviética. Até então, a China não era um país comunista. Esses aqui são os principais pontos desse livro que eu estou falando com vocês. Toda a produção, emprego e distribuição nas mãos do Estado faria o destino e sorte de cada indivíduo ficar à mercê da autoridade política, né? Então, o Estado, ele definiria quanto que nós temos que produzir, por exemplo, de arroz, né? Ele começa a ignorar fatores como a demanda, né? E isso tudo é regulado naturalmente, né? O Bolsonaro, ele sempre falou ali, né, que quanto menos ele atrapalhar a vida de quem produz, melhor. Isso aí chama-se liberalismo econômico, que é totalmente o contrário do que a esquerda preconiza em termos de economia. E aí uma breve reflexão aí sobre a Revolução Industrial, avanços econômicos da sociedade com produção em massa. A Revolução Industrial, ela veio antes das ideias de Karl Marx. Ela surgiu em no século XVIII, 1700 e pouco, lá no Reino Unido, na Inglaterra, né, e acabou ali sendo um grande marco para a história da humanidade, né? Eu digo até que a Revolução Industrial ela foi mais importante do que a própria Revolução Francesa, mas o que marcou a mudança de uma nova era foi a Revolução Francesa. Mas tudo bem, isso é apenas a minha opinião, mas
a Revolução Industrial ela fez com que o homem avançasse mais do que em toda a história naquele período, porque nós passamos a ter produção em massa, melhor qualidade, maior quantidade de produtos, e aí isso aí também fez com que o homem saísse do campo e fosse para as cidades. Tá? E aí o Karl Marx se aproveitou dessas ideias. A gente vai ver isso como daqui a pouco. Com o fim da propriedade privada, que é o que a esquerda também preconiza e o Karl Marx preconizava, e o fim também da liberdade para empreender, os indivíduos perderiam muito da motivação baseada nos próprios interesses para a indústria, a inovação e o esforço para trabalhar. Né? Foi o que eu falei ali no caso do professor com os alunos. E essa questão aí da motivação, né, de cada indivíduo é um aspecto básico para que o socialismo não dê certo em lugar nenhum do mundo. Vocês acham que as pessoas que moram em Cuba são felizes? Vocês acham que elas estão motivadas a darem o melhor delas para produzir? Ou as pessoas lá na Coreia do Norte? Ou até os chineses, né? Apesar que a China acabou virando um caso atípico, porque o Estado ele acabou sendo aproveitando a mão de obra barata, ele escraviza a população, mas o Estado acabou virando capitalista, ele exporta os produtos da China. Então a China virou e eles tinham uma população com uma demanda muito reprimida, né? Nós temos 1 bilhão e 400 milhões de chineses, o país mais populoso do mundo, e aquilo ali estava reprimido e só soltou esse consumo da população chinesa, só foi desreprimido a partir dos anos 2000. E esse também é um dos fatores do governo do primeiro e do segundo governo do Lula, eles terem surfado numa onda que agora eles não vão surfar, porque houve um boom de commodities, exportação de commodities do Brasil para a China, que passou aí de 2 bilhões para 200 bilhões de dólares no início dos anos 2000. Ou seja, houve uma grande demanda de produtos chineses pelos commodities brasileiros. E isso hoje está regulado, já está estabilizado isso pelo mercado. E o governo do Lula não vai ter essa maré de sorte que ele teve. E também no início dos anos 2000, o dólar estava com preço mais baixo, algo que não está acontecendo hoje. Então, hoje, até o Itaú, na semana passada, ligou uma luz vermelha em relação à análise das perspectivas econômicas que nós temos pela frente. Vamos voltar aqui para a tela cheia. E um governo seria capaz de gerenciar de maneira racional e eficiente os assuntos do cotidiano da vida econômica de uma nação, de um povo e de cada indivíduo? Ou seja, vocês acham que o governo conseguiria dizer quanto você pode consumir, quanto que cada um tem que produzir? Né? A gente já sabe que não. Né? E é só a gente também ver a questão da caderneta de consumo que os cubanos têm. É insuficiente para você manter um ser humano vivo com o que o governo dá de alimentos lá em Cuba. Imagina você... E lá em Cuba não existe esse negócio de supermercado com essa diversidade de produtos que a gente tem quando entra no supermercado do Brasil. E isso aí é justamente pela intervenção estatal. E outra questão que eu queria comentar com vocês é a questão do liberalismo econômico. Quanto o Estado ele tem que influenciar a vida das pessoas no mínimo necessário, na questão da educação, da saúde e da segurança. Quando o Estado começa a se meter em coisas que estão fora da sua alçada, ele vai inchando a máquina pública, vai precisando de mais impostos para manter esse elefante branco, e aí começa a ter que ter mais concurso público, mais gente para trabalhar e tal. E isso aconteceu ao contrário no governo do Bolsonaro. Nós tivemos várias privatizações e o governo Bolsonaro teve menos concurso público do que nos últimos 20 anos do Brasil, justamente para desonerar. E aí a gente conseguiu ter pela primeira vez na história do Brasil desoneração de impostos. Tá? E infelizmente eu já vou adiantar aqui para vocês que a gente vai ver agora a carga tributária dos impostos aumentar.
Vamos voltar para a tela cheia. E aí, como ficaria a relação entre oferta e demanda? Algo que naturalmente regula o mercado econômico. Isso aí fica totalmente prejudicado, né? O governo de um estado comunista, ele não vai conseguir adivinhar o que o povo precisa, o que mais precisa, e ele vai começar a cometer uma série de erros, né? E é um grande erro você se meter numa relação que acontece normalmente, né? A lei de oferta e procura, é a coisa mais natural, e o mercado ele se regula e os preços se regulam por isso. Quanto maior a oferta de produtos, menor os preços. Quanto maior a demanda, maior os preços, né? Quanto mais a gente tem para oferecer um determinado produto, os preços caem, né? E os dois vão regulando os preços do mercado. E como ficaria o aspecto da natureza humana chamado motivação, algo considerado pelo marxismo, né? Homem-máquina. Eles consideram, o Marx, ele não considerou em nenhum momento a questão humana. Todas as ideias do marxismo, elas atropelam o lado humano, né? Eles consideram o homem robô. Vocês já viram alguém aqui chamar os bolsonaristas de robôs? Pois é o que a esquerda considera, que todo mundo é robô. Foi o que eu coloquei aqui na última frase. Vamos adiante. Bom, os meios de produção, para quem não sabe, são terra, capital e trabalho, né? Você precisa ter dinheiro, você precisa ter mão de obra, você precisa ter instalações, espaço físico para poder produzir e trabalhar. Os preços dizem para os empresários o que os consumidores querem, que é a lei da oferta e procura. Se algo está extremamente caro, eu vou tentar produzir aquele produto porque eu sei que o valor dele de mercado vale a pena, compensa. A partir do momento em que o valor de mercado não compensar mais, eu fecho a minha empresa. Um abraço aqui para o nosso amigo Coronel Jorge Schwertz, do canal Ao Bom Combate, excelente canal, que eu dou a dica aqui para vocês seguirem também. E a principal meta de todo socialismo de todo socialista era a abolição da propriedade privada e da competição de mercado, né? Eles não querem competição de mercado, eles querem realmente nivelar todo mundo por baixo, e propriedade, esqueçam a questão da propriedade. E a gente está vendo que não é só a questão da propriedade, né? Mas eles também querem intervir na liberdade individual, e é o que a gente está vendo aí com os decretos para acabar com a liberdade dos brasileiros de poderem adquirir arma. Se eu quero adquirir arma, eu adquiro. Se eu não quero, eu também posso ter a liberdade de não adquirir arma. Eu acho que não é necessário, eu não adquiro. Mas se eu achar importante, eu tenho que ter essa liberdade. E os socialistas, eles são contra essas liberdades individuais. E o Estado nacionalizaria os meios de produção, na ideia dos marxistas, e planejaria tudo, atividades econômicas do Estado, de modo centralizado. Isso aí nunca vai dar certo. E nunca deu certo. Seria o fim da competitividade. Nada mal para incapazes de produzir e de participar da economia de mercado. E a gente vai ver um pouquinho também a respeito depois de aspectos psicológicos do Karl Marx. Como que esse cara teve essas ideias, né? E estou vendo aqui, não é vantajoso não saber o que uma pessoa está fazendo e adequado para se atingir um fim, ou se é totalmente inútil. Um pouco sobre o Karl Marx, a questão da psicologia aí do Karl Marx. Ele era, na verdade, um verdadeiro vagabundo, que ficava em casa o dia inteiro. Ele era sustentado pela mulher e ele acabou sendo sustentado pelo amigo Engels, que patrocinava suas brilhantes ideias. De fato, ele nunca trabalhou e não valorizava as relações trabalhistas. Tá? E aí eu marquei aqui 3 marcos da Revolução, ou melhor, das relações de trabalho no Brasil. Até 1888 imperava a escravidão no Brasil, ou seja, os empregados, a grande mão de obra do Brasil, ela não tinha direito nenhum. A partir de 1943, com a implantação da CLT, os trabalhadores passaram a ter muito direito e a Justiça do Trabalho acabou ficando muito forte. E aí a balança desnivelou, pendeu
muito favoravelmente para a classe trabalhadora. E a partir dali, empreender no Brasil acabou sendo um verdadeiro desafio. E quem quer empreender, muitas vezes passou a ser o vilão da história. E aí, um marco muito importante, que para mim foi o aspecto, a grande contribuição do governo Temer para o Brasil, foi a reforma trabalhista, que agora, impressionantemente, o ministro do Trabalho é contra a reforma do trabalhista. Pode dar certo isso? A gente tem um ministro do Trabalho contra a reforma trabalhista? E por que a reforma trabalhista ela foi positiva? Porque ela flexibilizou as relações de trabalho, que eram muito engessadas. Então, vale muito o que é acordado entre o patrão e o empregado. E antes estava tudo muito engessado. Aí tem mais uma frase interessante aí do livro. Um governo socialista seria como um homem forçado a passar a sua vida de olhos vendados. Vocês acham que quem está em Cuba ou quem está na Coreia do Norte ou na China, eles conseguem ter uma visão do mundo? Lá a internet é totalmente restrita, eles não conseguem ver tudo o que está acontecendo no mundo, né? Até porque aquilo ali é chocar eles. Tem um livro, O Mito da Caverna, que explica muito bem isso. Ou coloquem lá no Google Mito da Caverna, que vocês vão ver informações sobre isso, né? Quando a gente não conhece uma realidade, a gente não questiona a realidade que a gente vive. Agora, quando a gente começa a ver o mundo de uma forma mais ampla, aí sim a gente começa a questionar. A Deusina Lopes está perguntando se eu tenho canal no Rumble. Eu não tenho. E aí uma frase minha: o socialismo só dá certo antes de ser colocado em prática. Na teoria tudo é muito bom, muito bonito, utópico, todo mundo ter as melhores condições de igualdade e tal. Isso é muito bom e cai muito bem na cabeça dos adolescentes. Vamos lá nos preocupar com o lado humanitário. Por isso que se fala muito que se você, até os 20 anos de idade, não é socialista, você não tem coração. Mas a partir dos 30 anos de idade, se você continua socialista, você não tem cérebro. E aí, um pouquinho aí sobre as conferências de São Francisco em 1952. Peço desculpa que tem alguns erros de formatação, que quando a gente vê o slide, ele está bonitinho, no momento que eu compartilho aqui com a nossa plataforma, às vezes ele não fica bem ajustado na tela. Tá? O Mises acreditava que as críticas ao socialismo elas deveriam ir além da comprovação da sua inviabilidade sobre o ponto de vista econômico. E ele, que era um economista, ele foi além. Ele refutou o socialismo, o marxismo também em seus fundamentos filosóficos e políticos. E ele chocou o mundo naquela época. Ele chocou o mundo. Ele foi considerado assim até um cara rebelde, revolucionário, porque, como que esse cara está falando isso? O socialismo tem ideias tão boas e o que esse cara tem? E ele foi lá com calma, paciência e foi refutando ponto a ponto. Então, tudo isso que a gente está vendo aqui, hoje, que a gente sabe, nós que temos mais lucidez política, nós sabemos que não funciona. Em 1952, ele foi o primeiro a falar, ele rompeu uma barreira. E ele ofereceu uma percepção e um entendimento claro dos erros das teorias marxistas, do materialismo histórico e da luta de classes. E a gente já viu ali o contexto disso em 1952, na metade do século XX. E aí eu tenho que falar sobre o que precedeu o marxismo, que foi a Revolução Industrial. Até então, a sociedade não produzia nada em massa. E aí começou a produzir tudo em massa, os produtos começaram a ficar mais acessíveis a toda a população, em preço, quantidade e qualidade também. Foi o fim de uma economia de subsistência em que o homem basicamente tinha hábitos rurais, vivia no campo, cada um produzia a sua economia, vivia da economia de subsistência, produzindo os próprios produtos que iria consumir. Existia muito escambo, a moeda corrente era mais restrita, muita gente acabava trocando, eu troco uma vaca por tantos produtos aqui da sua fazenda que eu não consigo produzir.
E assim, basicamente, funcionava a economia até a Revolução Industrial em meados do século XVIII. Tá? E foi assim em toda a história da humanidade. E isso aí acabou dando um grande ganho de qualidade de vida para a população, né? E a população passou a migrar muito para as cidades que começaram a inchar. Tá? Isso tudo começa a formar o cenário ideal para as ideias do Marx, que ele viu que começou a se formar uma grande classe aí de proletários, trabalhadores de fábricas, e ele viu neles uma grande oportunidade de ele tirar onda, né, de falar ideias para revolucionárias na época, né, que não foram bem aceitas, mas mais tarde, no século XX, começaram a ser implantadas na força. E aí, no século XXI, a humanidade também, no século que a gente está vivendo, nos últimos 20, 23 anos, nós tivemos mais avanço do que em todo o restante da história da humanidade. É impressionante isso. Então, hoje, o homem médio, ele vive muito melhor do que quem era rico há 100 anos atrás. Aumento de qualidade de vida de todos os homens medianos no mundo, e o capitalismo, né, promovido principalmente aí pela Revolução Industrial, ajudou a tirar a imensa maioria da população da miséria, que foi uma praga para a humanidade em toda a história. Então, até então, o homem ele era acostumado a viver com escassez total de tudo, né? E a Revolução Industrial ela começou a mudar esse cenário, né? E justamente esse cenário que acabou dando cartas para o Karl Marx colocar em prática algumas ideias dele, né? Em prática não, né? Ele colocou no papel as ideias malucas dele. E aí, os principais ensinamentos do livro são os seguintes: a questão da liberdade individual, que é algo que a gente está sentindo muito na pele no Brasil hoje, e que a gente tem que continuar defendendo sempre, tá? Esse é um grande ensinamento aí do livro. Depois que a gente lê todo o livro, e a gente vê que o marxismo e o socialismo, o comunismo, o coletivismo, o progressismo não funcionam, o grande ensinamento é a defesa da liberdade. E outro aspecto importante, a formação da mentalidade. E quando eu falo em formação da mentalidade, é porque o marxismo ele não conseguiu entrar em povos que tinham uma mentalidade com princípios conservadores. Querem um exemplo? Nos Estados Unidos. O marxismo não conseguiu prosperar nos Estados Unidos, porque é um povo com ideia de prosperidade, de trabalho, valorização do seu trabalho, né? Quem trabalha no chão de fábrica nos Estados Unidos, mas trabalha e quer suar a camisa, ele consegue ter dignidade, consegue ter sua casa, consegue ter tudo em casa. Tá? E isso aí é uma sociedade em que o mérito é valorizado, ao contrário do marxismo, que não valoriza o mérito individual das pessoas. E outra questão importante em relação à mentalidade, que é o que a gente está sempre lutando aqui no nosso canal, é a questão aí da informação, estarmos informados e antenados em relação a tudo que acontece, e também a questão do conhecimento, que é o que eu estou fazendo agora com vocês. Estou compartilhando um curso que em outra oportunidade eu cobrei, e hoje eu estou disponibilizando para ajudar aí a multiplicar o conhecimento, que é algo que vai mudar a mentalidade do Brasil, aos poucos. Cada um vai fazendo sua parte. Eu estou tentando fazer a minha parte aqui com vocês. E aí eu também cito o seguinte, em relação à questão da educação. Quando o Estado ele falha na educação que é propiciada, a igreja também tem um papel muito importante para manter a educação do povo e formar cidadãos, para que o Estado ele consiga, a nação, o Estado, ou melhor, a nação consiga manter cidadãos, bons cidadãos, formar bons homens que sejam cidadãos e consigam produzir e fazer o país, a nação, prosperar. Então,
a religião tem também um papel muito importante nesse sentido. Aí a gente viu 2 exemplos que depois são exemplos que mostram que o socialismo, o comunismo colapsou no mundo. Na primeira imagem, vocês podem ver ali a queda do Muro de Berlim. E na segunda imagem, a gente está vendo lá o Kremlin, né, que representa o desfacelamento da União Soviética. O Muro de Berlim caiu em 1989, outubro, novembro, agora não lembro exatamente se foi em outubro ou novembro de 89, e a União Soviética ela desfacelou em 1991. E com isso acabou o socialismo e o comunismo em vários países ali do leste europeu. Tanto que hoje, por exemplo, Lituânia, Moldávia, Polônia criminalizam o comunismo. Criminalizam. Então, se você defende o comunismo nesses países, isso é criminalizado. E é interessante o seguinte, que a gente vê que hoje querem criminalizar o conservadorismo no Brasil. Não falam diretamente dessa forma, né, mas a gente está vendo o que aconteceu aí com os brasileiros de bem também, não os vândalos, os brasileiros de bem que foram se manifestar no dia 8 em Brasília. E o Mises, quem foi o Mises? Mises foi esse senhor aqui dessa foto, ele era um austríaco que depois foi para os Estados Unidos e foi um dos maiores economistas do século XX. Né? E o que ele falou em 1952 parece lógico hoje, mas na época foi muito bombástico. Tá? E agora vamos ver quem foi esse outro cidadão, Karl Marx. Né? Infelizmente a gente tem que falar dele como forma de alerta a todo mundo. O legado mais importante de Marx para essa filosofia foi publicado em 1859. E o Marx morreu em 1883, desconhecido. Tá? E só a partir de 1916 ele começou a ficar conhecido. Casualmente, aí, quando surgiu a Revolução Russa de 1917, né? Quando os russos estavam implantando a ferro e fogo, à custa de muito sangue, o comunismo lá na Rússia, na União Soviética. Tá? Só um pouquinho que eu vou tomar um golinho d'água. Bom, tendo tomado a minha água, o Karl Marx também fala o seguinte, defendia o seguinte: o materialismo marxista esqueceu a natureza biológica do homem, considerando uma máquina, robôs, né? Ideias e pensamentos não são iguais para todas as pessoas numa mesma situação e condição. Então, cada homem ele reage de uma forma diferente a um mesmo estímulo. E isso foi completamente desconsiderado por Karl Marx. E cada nação, a gente tem que respeitar e entender o perfil das pessoas. Tem pessoas que querem ter uma vida mais simples e vão ser felizes assim. Agora tem pessoas que, se elas não saírem para conquistar, para aventurar, né, elas não vão ficar felizes. E a gente tem que entender que todas as duas pessoas são importantes para uma sociedade. Então, a partir do momento que a gente nivela todas as pessoas, eu vou pegar o cara que é motivado a empreender e correr riscos, se aventurar pelo mundo, vou acabar com a capacidade dele. E ele não vai mais produzir para o meu país, para a minha nação. Então, eu tenho que incentivar. Por exemplo, a gente fala muito, nos últimos anos, a gente fala muito em crianças com dotação especial, crianças superdotadas. Nos Estados Unidos, essas crianças elas são identificadas na escola e elas passam a ter um tratamento especial. Né? O Estado, a educação lá, passa a dar uma atenção maior para essas crianças para que elas desenvolvam o potencial para que, no final de tudo, a sociedade consiga ter o melhor dessa pessoa e ter ela motivada. Né? Agora, se eu pego uma pessoa com dotação especial e não dou os estímulos que ela precisa, a capacidade para ela se desenvolver, ela vai ser uma pessoa, ao longo da vida, frustrada, vai ficar aquém, inclusive, da média das outras pessoas, né? E a gente vai perder isso
como país, como nação. E, infelizmente, isso também acontece no Brasil. Sabem como? Quando a gente vê grande parte de pessoas brilhantes do país indo para o exterior, ou, pior ainda, quando a gente vê grande parte de pessoas muito inteligentes não preocupadas em empreender, mas preocupadas em estudar para concursos públicos. Por quê? Porque é um país em que empreender, nós vivemos um país em que empreender é muito arriscado, então isso acaba desestimulando as pessoas com maior potencial para irem empreender, e acabam acomodando elas ou no serviço público, ou essas pessoas vão para fora do Brasil empreender e obterem mais sucesso lá. Vamos voltar então para a tela cheia para ficar melhor para vocês visualizarem. O pensamento do Karl Marx foi nutrido por ódios pessoais e inveja. Isso aí a gente sabe, né? E é só conviver com alguém da esquerda mais fervorosa que a gente vê que eles têm ódio na hora de proferirem seus discursos, e inveja. Inveja é uma marca aí da mentalidade esquerdista, que a gente já falou várias vezes aqui no livro A Mente Esquerdista, sobre o livro A Mente Esquerdista, principalmente quando eu trouxe a psicóloga Bernadette Campos aqui no nosso canal. Em 1857, Marx criticou a divisão de trabalho. Em 1859, Marx disse que um novo estágio das forças produtivas materiais produziria o socialismo. Todo movimento da história humana é resultado do desenvolvimento das forças produtivas materiais, as ferramentas, né, que fizeram com que nós produzíssemos e aperfeiçoássemos a sociedade. O que o pensamento das pessoas produziu no passado foi sempre ideologia, não verdade, né? No caso do marxismo, eles não há nenhum respaldo científico sobre a eficiência do marxismo. Então, se não há respaldo científico, eles vivem de ideias. E é daí que surge o termo ideologia. Eles têm ideias, mas na prática são ideias utópicas, ideológicas, que não dão resultado. Marx considerava que a verdade eram as ideias dos proletários. E a gente vai ver uma contradição sobre isso daqui a pouco, né? Mais um ponto aí do desmascarado por Mises. E ele imaginava um mundo sem classes. Ai, que bonito, né? Um mundo sem classes. Não existe isso. Não existe isso. Não tem como todo mundo viver sem classe. A gente ia voltar para o período antes da revolução industrial, que daí que todo mundo tinha uma pequena propriedade, mas a condição de todo mundo era a miséria. É isso que o Marx quer, né? Porque ele basicamente usou a Revolução Industrial para criticar o mundo e criar as ideologias dele. Marx pregava a divisão da sociedade em classes, e quando se perdia em seus argumentos ou não sabia defendê-los, ele atacava os seus questionadores, os chamados burgueses. Tá? Então, isso aí, esse negócio de perder o argumento e começar a atacar os opositores, vem lá de 1800 e parará, com Karl Marx. E a gente vê hoje em dia, isso é uma das ferramentas políticas mais usadas pela esquerda. Eles não conseguem combater ideias e eles começam a atacar pessoas. Ah, mas o fulano é isso. Ah, mas o fulano é aquilo. Ah, o Bolsonaro é genocida. Qual é o embasamento para falar que o Bolsonaro é genocida? Ah, o Bolsonaro é homicida. Então, qual é o embasamento disso? Né? Homofóbico. Né? Bolsonaro é homofóbico. Qual é o embasamento? Eles acabam atacando os opositores. E o Manifesto Comunista foi a primeira doutrina sobre classes de Marx. Ele era contra as classes, mas ao mesmo tempo ele precisava das classes para defender a luta de classes e as ideias dele. Marx era filho de um advogado bem nascido e Engels ajudava Marx financeiramente. Então ele não era pobre, nenhum dos dois era pobre. Assim, eles ficavam numa posição desconfortável a afirmar que a mente dos proletários era diferente dos burgueses, né? É o início
da esquerda caviar, né? Aqueles artistas do Leblon que ficam criticando os conservadores, o capitalismo, né? E ficam lá no Leblon fumando maconha, vivendo de bar em bar, com ideias utópicas, né? Eu tenho um ator famoso, José de Abreu, que é o típico comunista, né? Tem só ideia utópica, mas adora viver bem. Assim, segundo a lógica de Marx, nenhum burguês poderia escrever sobre o socialismo. Então, nenhum burguês pode criticar o socialismo. Essa é a ideia dele. No início do século XIX, surgiram os termos direita e esquerda. No parlamento francês, aqueles que não gostavam do governo do rei se sentavam do lado esquerdo da Assembleia, e quem apoiava o governo era chamado de direita. Naquela época, a esquerda era favorável ao absolutismo e contra os direitos civis, né? Já desde o início, a esquerda foi contra os direitos, né? Contra as liberdades individuais. Tudo que está lá no nosso artigo 5º da Constituição brasileira. E a direita apoiava o governo representativo e as liberdades civis. Ou seja, a direita é que, de fato, defendia a democracia e a liberdade. As ideias marxistas só se desenvolveram em países que não tinham liberdades civis. A gente pode ver que o marxismo não conseguiu entrar em países aí da língua inglesa, países que têm um forte viés conservadorismo, né, que tudo fruto aí da doutrina de países como o Reino Unido, né, e lá em países aí como Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, o marxismo não teve vez. E, casualmente, todos esses países que eu acabei de falar para vocês são países muito desenvolvidos. Outra contradição do marxismo. Quando não estão no poder, os comunistas exigem liberdade de imprensa, pensamento e liberdades civis. Porém, quando eles conquistam o poder, não há mais necessidade de tais liberdades, né? Agora, eles não querem mais liberdade de imprensa. Inclusive, o Lula já falou que ele quer regulamentar as mídias sociais, né? Pensamento, a gente está vendo que está sendo censurado no Brasil. Quantos e quantos conservadores, jornalistas, políticos, influencers estão tendo suas mídias desmonetizadas, seus canais bloqueados, né? Toda semana a gente tem novidade em relação a isso. Aí no final de semana nós tivemos, por exemplo, a Bárbara do canal Te Atualizei, que teve o Twitter dela bloqueado, e teve mais alguns, como por exemplo o Fiuza, já que também teve o Twitter dele bloqueado, e depois eles ficam brigando na justiça para poder liberarem as suas mídias. Tá? E você conhece algum país que em 2022 tentou limitar as liberdades individuais, como a liberdade de expressão? Pois é, a gente está falando justamente aí do Brasil, né? Não por parte do Bolsonaro, aí, mas principalmente por parte do STF e, pasmem, pelo TSE, que não tinha nada a ver com isso, né? E aí chegou no final ali do período eleitoral, até a Carmen Lúcia, né, que sempre falava que não podia haver censura, ela falou que ia abrir uma exceção naquele período eleitoral aí para o controle da censura no Brasil, né? Então, quem estava apoiando o Bolsonaro não podia. Ó, a Maria do Socorro Soares também está falando da Paula Marisa, também tem um canal que foi bloqueado, o Twitter dela. É toda hora uma notícia diferente em relação à censura. O socialismo era o sistema ideal para o proletariado. Os interesses de classe determinam o pensamento dos indivíduos. Marx nunca definiu, no entanto, o que seriam classes, né? Para ele só interessava a luta entre classes, né? E esse aí é o ponto central aí do Manifesto Comunista. Pasmem, era contra os sindicatos. Por quê? Porque a ideia original do surgimento dos sindicatos era aprimorar as condições dos trabalhadores, né? Mas isso não seria frutífero para o Marx, as ideias do Marx. Então, ele era contra os sindicatos. E ele falava que os sindicatos deveriam adotar a política revolucionária. E é o que aconteceu no Brasil. Os sindicatos, eles passaram a ter mais uma função política revolucionária no Brasil
do que uma função de se preocuparem com a melhoria das condições dos trabalhadores da categoria que eles defendem. E esse aí foi um outro ponto positivo aí do governo Temer, né, que acabou com o imposto sindical obrigatório. O Karl Marx ele também defendia a lei de ferro dos salários, que era basicamente você ter o salário para só suprir as suas necessidades básicas, né? E aí você não teria liberdade, porque você seria uma espécie de escravo, onde você não conseguiria ter nenhuma ascensão social, você sempre ficaria no proletariado e os seus filhos e descendentes também, né? Todo mundo seria escravo do sistema socialista, idealizado por ele e controlado pelo Estado, que é justamente o que acontece em Cuba, na China, na Coreia do Norte. E Karl Marx não viu suas ideias gerarem o empobrecimento progressivo dos trabalhadores. Ele não conseguiu ver a M que ele defendia. Ele não viu que a característica mais importante do capitalismo, produção em larga escala para atender às necessidades da massa, gerava melhoria na qualidade de vida das pessoas de uma forma geral, né? Que foi o que aconteceu com a Revolução Industrial. E aí ele também não viu que o consumidor ele tem que ter o livre arbítrio e um velho chavão aí, né? O consumidor sempre tem razão. O que o mercado tem que se regular pelo consumo, pelo consumidor. Lei de oferta e procura. Ele simplesmente ignorou essa lei universal. Para Marx e Engels, o indivíduo era irrelevante aos olhos da nação, né? E isso a gente consegue comprovar aí nos países comunistas, com viés comunista, né? Vocês acham que hoje o cidadão na Venezuela é importante para o Estado? Vocês acham que em Cuba, na Coreia do Norte, o cidadão é importante? Não, né? Mas em países como os Estados Unidos, um país aí de livre mercado, o cidadão é importante. Lá eles consideram que cada um produzindo o melhor vai contribuir para o fortalecimento da nação como um todo. E aí, para Marx, a única explicação para o acúmulo de riquezas é se você roubasse outra pessoa. Então, ele considerava que todo mundo que era patrão estava roubando, extorquindo os empregados. Aqui eu deixo mais uma vez aí o contato para quem está acompanhando da nossa promoção relâmpago do livro Marxismo Desmascarado do Mises. Tá? E aqui está o contato aqui da Livraria Conservadora, o contato da Lohana. Nosso WhatsApp é o 061 99552 5084. E o valor do livro hoje é R$ 55,00 com frete grátis para todo o Brasil. E eu falei já sobre a lei da oferta e demanda. Outro erro, ele considerava o trabalho não qualificado como regra. Todo mundo seria peão. Naquela época, isso aí até era normal, né? Porque ele não conseguiu vislumbrar que a sociedade iria evoluir, né? E a sociedade evoluiu justamente pelo capitalismo e não pelo socialismo. O socialismo, na prática, é por utopia, e ele se contradizia, o Marx, entre revolução e evolução. Defendia a revolução, mas dizia que o socialismo seria uma evolução natural do capitalismo, né? Chamavam todos os seus críticos de traidores da sociedade. É o que o PT faz hoje em dia, né? Todo mundo que critica o PT é traidor, porque eles não conseguem, na verdade, defender as ideias deles, né? E uma notícia hoje, o auxílio de reclusão aumentou para mais de R$ 1.700, né? Ao passo que o salário mínimo não teve aumento real pelo PT. Se você não consegue discutir diferenças de opinião filosóficas, precisa achar uma outra solução por meio da violência e da força. E é o que está acontecendo justamente no Brasil em 2023. As pessoas que têm opiniões filosóficas diferentes da esquerda, elas precisam ser caladas à força pela censura. Então, vamos ver o que mais nós temos aqui, né? Eles fazem tudo isso para dominar o povo, né? E eles esquecem aí, e eles preconizam também o aumento de impostos, o aumento do Estado, a abolição de direitos, como, por exemplo, a herança. Quem não sabe, a esquerda é contra o direito da herança, ou seja, você não pode passar para o seu filho o que você acumulou ao longo da vida. E eles defendem a reforma agrária invadindo propriedades, né?
Os liberais consideram o desenvolvimento do indivíduo a coisa mais importante, o que a gente já falou que acontece nos Estados Unidos, que é um modelo de país liberal capitalista. Se o capitalismo não tivesse dado meios para o excedente populacional se sustentar, eles teriam morrido de fome, né? E o mundo ainda precisa aumentar em muito a produtividade de alimentos para manter a população aí de, daqui a pouco, 10 bilhões em condições de comer e se alimentar, né? Em grande parte do mundo já passa fome. E o Brasil ele tem um papel importante nisso tudo, porque nós somos o verdadeiro celeiro do mundo. Nosso país é o país que tem maior quantidade de terras agricultáveis do mundo, mesmo sendo apenas o 5º país em dimensões territoriais. E também os avanços da medicina são produtos do capitalismo e não do socialismo, senão a gente não teria todos esses avanços da medicina que nós tivemos aí nos últimos 100 anos, pelo menos. As pessoas hoje têm um padrão de vida muito melhor do que seus antepassados há 100 ou 200 anos. Tá? E a Revolução Industrial, ela preconiza a produção em massa por preços menores, né? Viabilizando o acesso de produtos para toda a população em condições mais favoráveis. Outro aspecto aqui do marxismo, ele falava que as pessoas não precisavam estudar, não precisavam buscar o conhecimento, né? E todo conhecimento aí diferente das ideias marxistas eram inúteis, né? E é o que a gente vê hoje, né? E a gente viu isso aí semana passada, né? O Lula foi contra aulas de robótica para jovens no Brasil, né? E essas aulas, com certeza, ajudariam muito os jovens a se desenvolverem também em raciocínio lógico, em programação, seria um diferencial positivo, mas desculpas para ir contra isso não faltam. Marx desenvolveu sua doutrina ideológica porque percebeu que não poderia responder críticas contra o socialismo. Então ele montou uma série de ideias que viraram uma ideologia. Contradição. A burguesia era necessária para o capitalismo se desenvolver. Depois de Maduro, o próximo estágio seria o socialismo. Eles sabem que eles precisam de dinheiro do capitalismo para poder entrar, usufruir dos recursos do Estado, destruir, né, e depois precisa entrar um governo de direita para reconstruir isso, e aí eles entrarem de novo para destruir. Então, enquanto no Brasil a sociedade não entender isso, nós vamos ficar patinando para sempre, né? E aí o Brasil vai ser sempre o país do futuro que nunca chega e a gente nunca alcança. O socialismo é, na verdade, o socialista, né, é, na verdade, um amargurado, frustrado, que não admite o sucesso dos outros e culpa a sociedade pelo seu fracasso. A inveja tem um papel importante nesse aspecto psicológico do socialista. Os socialistas são teóricos utópicos que não conseguem colocar nada em prática nas suas próprias vidas. O socialismo era um estágio inevitável para o capitalismo e porque Marx também defendia a revolução do proletariado, né? E aquela contradição ali entre evolução e revolução. E aí teve um cidadão aqui que depois veio com a ideia de sindicato, né? Ele quis agregar a ideia de sindicalismo. O nome dele é George Soros, não é George Soros, não, tá? E a ideia do sindicalismo influenciou os movimentos mais importantes do século XX. E a gente viu isso também sendo usado por Lenin, Mussolini e Hitler, né? Extremos que adotaram essa ideia de sindicalismo, mas também aproveitaram e acabaram matando, sendo verdadeiros, esses sim, verdadeiros genocidas, né? E o marxismo, ele começou na Alemanha e se desenvolveu na França com maior vigor. A base da doutrinação seriam as universidades, que, quando lentas na aceitação do marxismo, também se investia nas escolas especiais para educar as novas gerações na ortodoxia socialista, tá? Ou seja, o marxismo ele viu no ensino nas universidades e nas escolas
a base de manter as suas ideias. Isso aí é um princípio que foi adotado por vários no mundo todo. E a gente vê isso também no Brasil, com a doutrinação ideológica que os nossos filhos sofrem nas escolas. E aí eu concito os pais aqui, os avós, a ficarem atentos aí na educação dos seus filhos, né? Não negligenciar para que nós não percamos cidadãos. E na Rússia, o czar russo, que seria o imperador russo, ele não colocava nas universidades russas defensores do livre mercado, só colocava os marxistas, era um pré-requisito aí para os professores. Marx ignorava a luta das classes por patriotismo e nacionalidade, né? Termos similares mais usados na época. E ele não tinha habilidade para aprender observando os eventos políticos ao seu redor. Ou seja, ele era completamente alienado, tanto que ele desconsiderava a natureza humana e princípios como a motivação humana quando ele expressava suas ideias. Marx dizia que no mundo com livre comércio não haveriam mais razões para guerras. Só que essa ideia também cai por terra, porque a gente viu aí que as guerras existem por vários motivos, né? E um deles também são disputas comerciais e também lembrar que muitas guerras no mundo, eu até diria que a maioria das guerras no mundo, elas têm causas religiosas também, né? A intolerância religiosa. Marx não era um pacifista de jeito nenhum, porque ele defendia a revolução, que seria a guerra civil, e achava que seria o comandante supremo de todas as nações, dos proletários de todos os países unidos. É um outro aspecto abordado no livro, mas que eu não estou trazendo muito aqui para não alongar muito a nossa discussão. Estou tentando ser o mais objetivo possível, porque é muito conteúdo que tem esse livro, e sempre que me perguntam a indicação de um livro para jovens, para começar a estudar política, eu indico esse livro aí, O Marxismo Desmascarado, porque é o livro que fala de todas as contradições do socialismo da esquerda. E ele fala que depois da Revolução nós teríamos paz, socialismo igual ao comunismo, né? Seria a nacionalização dos meios de produção. Esse era o conceito em 1830. Né? E hoje, o conceito de comunismo, que a gente entende, é um método para se atingir o socialismo, né? E ele é considerado, o comunismo seria um estágio posterior ao que a gente entende como socialismo. Essa definição aí do Stalin no século XX. O mais chocante é que a filosofia do marxismo, que ataca todo o sistema social, tenha permanecido por muitas décadas livre de ataques ou contestações. E aí, logicamente, isso aí acabou fazendo essa doutrina crescer no mundo todo. O conflito entre o socialismo não imperou absoluto nas relações com a igreja. A igreja, muitas vezes, foi um ramo dos governos, né? Então, a gente sabe também que a igreja ela sempre teve uma relação muito próxima com os governos. A gente viu isso aí, a gente estudando a Revolução Francesa, a gente sabe que o clero, a igreja, ela estava muito próximo do Estado, e praticamente ali depois da Revolução Francesa é que começa a ter esse distanciamento da igreja em relação ao poder, né? Mas ao longo da história da humanidade, a igreja sempre esteve muito próximo, né? Porque a igreja muitas vezes serviu também como um meio de doutrinar as pessoas para o Estado. O marxismo não foi combatido pelos mandatários de governos pela tendência de seus integrantes de serem favoráveis à expansão do poder. Então ele foi tolerado, o marxismo ele foi tolerado por muitos, né? E inclusive até a Segunda Guerra Mundial ele foi tolerado porque o objetivo era acabar com o nazismo. Então não se podia naquele momento ali abrir uma guerra direta no mundo contra a Rússia, a União Soviética, porque eles eram um aliado importantíssimo para que o nazismo fosse derrubado. E, por outro lado, toda a ideia da filosofia de Marx, no que diz que temos que aceitar tudo,
porque ele descobriu a lei da evolução histórica. Ele falava que aquilo ali era evolução, o marxismo era evolução, e ele foi o grande descobridor dessa lei da evolução histórica. Né? Pura balela, né? Um cara totalmente alienado em relação à prática, né? Vivia só de utopia, que é o que acontece com quem defende o socialismo e o comunismo até nos dias de hoje. O Einstein também ele tem uma frase que ironiza o socialismo, né? Ele fala que ele não entende nada de economia, mas o socialismo é muito bom. Ué, como que ele vai dizer que socialismo é bom se ele não entende nada de economia, né? Ele só é o retrato aí dos socialistas que dizem que o socialismo é bom, mas na prática ele não funciona. O socialismo é uma ideologia filosófica de pregação, de doutrinação, onde faltam argumentos e sobra doutrinação. Os doutrinados repetem as narrativas e, quando não conseguem argumentar, atacam seus oponentes. A gente vê isso acontecer no Brasil sempre aí nos últimos anos, né? Principalmente com a esquerda brasileira. Para eles, o homem mais poderoso do mundo é aquele que fala as maiores mentiras e não cai em descrédito. E aí a gente vê que é justamente onde se enquadra o Lula, né? Que é o cara que consegue mentir e não cair em descrédito. Né? E quando ele cai em descrédito, chega lá o STF e descondena ele. Né? E aí eles conseguem, o sistema consegue manter a liderança do Lula, né? Que foi uma liderança forjada aí pelo próprio sistema, porque eles precisavam derrubar o Bolsonaro de qualquer jeito. Enquanto os socialistas estão nas universidades, em casa e dominando a cultura, produzindo livro, os capitalistas estão ocupados trabalhando, mas não produzindo livros. Isso aí ele é um tema abordado no livro, e eu trouxe isso porque é um fato hoje da nossa realidade. O pessoal, o conservador, o homem trabalhador, ele está preocupado em produzir, né? Mas a gente tem que também se preocupar muito com essa questão filosófica, e a gente vai entender disso daqui a pouquinho. A gente vai entrar já nesse ponto. É impossível derrotar uma filosofia se você não luta no campo filosófico. Então a gente precisa sim mudar a mentalidade do povo brasileiro. A Maria do Socorro Soares Ferreira está falando: eu quero o livro que é frete grátis. Tá? Eu vou depois passar de novo aqui o contato para você que quer adquirir o livro. Vamos botar aqui o contato lá da Lohana, e é um livro essencial. Inclusive, se você tiver algum jovem que precisa ter um pouquinho mais de conhecimento político, esse é um livro libertador aí, né? E a gente está com ele em promoção relâmpago hoje. O contato da Livraria Conservadora para você adquirir esse livro diretamente via Pix é o 061 99552 5084, diretamente com a Lohana, e frete grátis para todo o Brasil. Essa promoção ela só vai ser válida para o dia de hoje. Tá? E outro aspecto: não subestime a importância e o poder das ideias. As ideias determinam o resultado das batalhas. Tá? As ideias determinam o resultado das batalhas. A gente precisa fortalecer esse aspecto da guerra, porque a guerra, que eu sempre falo aqui, ela é tridimensional, ela é política, ela é espiritual e ela é também cultural. Se a gente não fortalecer o campo das ideias, o aspecto cultural com conhecimento e informação, a gente não vai ganhar espaço. E aí não adianta vir um governo de direita aqui, outro acolá, porque eles vão estar sempre com um exército, formando um exército aí nas universidades, né? E aí vão estar sempre em condições de nos vencerem em todas as batalhas, embora a gente saiba que a maior parte do povo brasileiro já acordou, mas a gente precisa começar a trabalhar mais essas ideias, né? E aí eu deixo aqui a frase, né? Quem são os formadores de opinião atuais no Brasil? Uma pergunta aí para reflexão de todos, né? E você, como que você está se informando? Você está buscando também ajudar a conscientizar outras pessoas? Você está fazendo a sua parte?
o método para chegar ao poder é a comunicação. E vocês podem ter certeza que daqui para frente o PT vai gastar muito dinheiro com publicidade. Vocês escrevam isso que eu estou falando. A gente já viu isso em outros governos. Aí o governo Bolsonaro foi um governo que enxugou esses gastos com publicidade, mas agora o PT vai fazer chover dinheiro na área da publicidade. Tanto que a lei das estatais mudou aí no final do ano e passou o orçamento das estatais de 0,5% para 2% em publicidade e propaganda. E é impossível derrotar uma filosofia se você não luta no campo filosófico. Não subestime o poder das ideias. As ideias determinam os resultados das batalhas. Eu acho que eu repeti esse slide aqui. Desculpa aí, pessoal. Tá? E a economia toda ela é sustentada pelo consumo. Tá? E aí, quando o consumo cai, a economia vai caindo. É o que a gente tem receio que aconteça no Brasil hoje, pelas análises e projeções econômicas. A gente está vendo a projeção do cenário econômico, principalmente pelo que está acontecendo na Bolsa, que é o principal indicador de desempenho do que vai acontecer na economia, porque são várias pessoas que colocam lá as riquezas do que nós temos investido no Brasil, e a gente está vendo que a Bolsa de Valores já despencou mais de 500 bilhões da riqueza do povo brasileiro, desde que o Lula foi escolhido para governar o Brasil, né? Escolhido entre aspas. Tudo bem, não posso entrar muito em detalhes por causa da censura, mas vocês me entenderam. E aí esses governos eles estimulam, e o governo Lula fez isso nos 2 primeiros mandatos dele, a expansão de crédito. Por quê? Porque isso ilude economicamente a capacidade de poder aquisitivo dos consumidores, né? Daí começaram aquelas frases, né? Agora o pobre pode viajar, as Casas Bahias com parcelas de até 60 vezes, o cartão da Magazine Luiza, né? E, na verdade, eles querem que o cidadão fique dependendo aí do governo, e a expansão de crédito é uma ilusão, que há mais capital disponível, quando, na verdade, não há. E aí, quando que isso despencou? Despencou na época do governo da Dilma, onde nós tivemos em 2015 e 2016, nesses 2 anos, retração no PIB de 3,5%, que foram as 2 maiores retrações da história do Brasil. Mesmo foi muito acima da época da pandemia, né, com tudo contra, nem o governo Bolsonaro teve uma retração assim, para mostrar o castelo de areia que o Brasil estava formando na economia, né? Bom, aqui eu falo muita coisa ainda sobre outras questões, falo sobre também a importância da mentalidade nos países capitalistas. A essência do capitalismo não é o conhecimento tecnológico, e sim a mentalidade, né? E é o que eu falo sobre a importância da mentalidade, da gente entender tudo o que está acontecendo e ler um pouquinho, fazer um esforço. Esse livro que eu estou indicando para vocês hoje é um livro extremamente esclarecedor que vai ajudar você a ter maior lucidez e poder de argumentação, né? E a mentalidade se desenvolve com educação, né? Veja como isso é importante, tá? E aqui eu vou terminando com uma frase sobre o resumo do marxismo, que acaba sendo desmascarado aí pelo Mises. Eu não sou favorável à economia de mercado e contra o socialismo, porque os capitalistas são pessoas muito legais. Eu apoio o capitalismo porque ele beneficia a humanidade. Eu não sou contra o socialismo porque os socialistas são pessoas más, mas porque ele gera um declínio completo no padrão de vida de todos e destrói a liberdade, tá? Então essa é uma frase aí para mostrar que a gente não é contra o socialismo por causa das pessoas. A gente está mostrando que o porquê nós somos contra as ideias do socialismo e do marxismo, né? E aqui eu deixo mais uma vez aí no final, antes de me despedir de vocês, o livro
a indicação do livro Marxismo Desmascarado para você adquirir aí com a Lohana. Hoje, promoção relâmpago por apenas R$ 55,00, com frete grátis para todo o Brasil, via Pix. Essa promoção só vale via Pix. E o WhatsApp da Lohana é o 061 99552 5084. Eu procurei ser o mais objetivo aqui durante a live. Teve algumas partes ali que depois começariam a ser um pouco repetitivas, que eu procurei acelerar, para vocês terem um material numa live com menos de 1h30, né, que resume todo esse livro aqui. Então, eu consegui resumir todo esse livro em menos de 1h30. Né? E eu acredito que esse material é extremamente importante para todos nós, para conscientização, esclarecimento e lucidez política, para nós conseguirmos mudar a nossa mentalidade com conhecimento e informação. Então, o que eu peço a vocês é compartilhem essa live com o maior número de pessoas possível, né? Deixem o seu joinha, o seu legal, né? E se inscrevam nos nossos canais, Os Bastidores de Brasília no YouTube, Os Bastidores de Brasília Reserva também no YouTube, Cafezinho com Pimenta no YouTube, Os Bastidores de Brasília também no Facebook. Sigam a gente lá no Instagram, Os Bastidores de Brasília, e também sigam o meu Twitter, que eu vou deixar aqui com vocês. Vou achar meu Twitter aqui para vocês seguirem, que é @KerberEmílio. Eu tenho feito algumas... Desde o início do ano eu tenho sido mais assíduo no Twitter, né? O meu antigo Twitter, que era Emílio Kerber, ele foi cancelado, e agora eu reabri um novo, Kerber Emílio, e estou tentando postar mais ironias e sarcasmo a este desgoverno que está aqui neste momento como governo atual do Brasil. Pessoal, não consegui hoje responder as dúvidas de vocês. Obrigado aqui a Neuci Ribeiro, dizendo que foi uma excelente aula, né? A Rose Harissa está falando, desculpe, mas é muito difícil abrir a mente das pessoas da esquerda. Eles veem o cachorro latir, fazer xixi no poste, abanar o rabo, mas insistem em chamar de gato. Pois é difícil. É difícil, e a gente está aqui fazendo a nossa parte. A gente não pode desistir. O João está falando, eu quero o livro, após a live ligarei. Agradeço aí as mensagens, a participação, e espero que amanhã, pelos meus cálculos, amanhã a gente já pode estar voltando a fazer a live com a nossa mídia principal, o canal Os Bastidores de Brasília, que nós já temos 87 mil inscritos lá, e aí a gente vai poder atingir um número maior de pessoas. Mas fica aqui a nossa contribuição para todos com o livro Marxismo Desmascarado. Pessoal, tenham uma excelente semana e até amanhã às 8 horas aqui no canal Os Bastidores de Brasília. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau, pessoal.